Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar na verdade, vamos hoje finalizar o tema sobre formação das monarquias absolutistas e vamos fazer uma correção das 3 atividades pendentes para a gente concluir de uma forma geral o conteúdo, tá certo? Então, vamos para a primeira questão. Explica a relação entre relação do primeiro-ministro Richelieu com o absolutismo francês. Então, nosso tema absolutista, aliás, absolutismo ligado à mesma coisa que a monarquia, mesma coisa que o poder nas mãos do rei. Então, a gente vai falar agora do primeiro-ministro que ajudou, foi importante para que a França se tornasse um símbolo, um exemplo dessa centralização de poder. Então, ele tomou medidas de centralização, ele minimizou os conflitos existentes entre monarquia e povo, diminuiu esses atritos, bem como organizou as questões de impostos, enfraqueceu o poder da nobreza, fortaleceu em contrapartida o poder do rei. Então, o Richelieu ele entra com essa importância, com esse papel de ajudar, de organizar, traçar estratégias para que essa centralização ela acontecesse de uma forma mais intensa, mais firme e forte. Então, por isso se torna aí o exemplo, por isso essa estreita relação com o absolutismo. Segunda questão. Complete a frase abaixo, marcando X na alternativa correta. A Guerra dos 100 Anos foi uma batalha entre franceses e ingleses pela disputa do trono inglês por mais de 100 anos, não foi pela disputa do trono inglês, então a gente coloca esse item A como incorreto. Tem B. Conjunto de batalhas entre franceses e ingleses pela sucessão do trono francês e pela conquista dos territórios. Sim, o item B nós podemos considerar o item correto. Essa disputa territorial que se destaca nessa Guerra dos 100 Anos, o nome de Joana d'Arc, por exemplo, que tem filmes, enfim, que tem livros que falam bastante sobre ela, sobre a importância dela nessas disputas. Item C, um conjunto de batalhas entre membros da nobreza e o rei francês pelo domínio do poder da França. Não, lembramos que foi uma disputa, um conjunto de batalhas entre os franceses e ingleses pela sucessão do trono, bem como também pelos territórios. Terceira questão. Essa terceira questão vai falar sobre o contexto social da França. Como é que acontecia, como é que as pessoas era organizada essa sociedade. Então, eu não apaguei porque para até ficar melhor para a gente resolver. Então, o primeiro estado é um grupo composto pelo alto clero, os cardeais, bispos, abades católicos e o baixo clero. Então, é o que está em cima da pirâmide. E o segundo estado é o grupo composto pela nobreza cortesã, nobreza de toga e a nobreza provincial. Então, são a composição do segundo estado. Somados, esses dois são, em média, 3% da população francesa. E o terceiro estado é o grupo composto pela nobreza é o grupo composto pelo povo francês, o único que pagava imposto. Então a gente observa que esses dois estados, primeiro e segundo, são estados beneficiados, são estados que são sustentados pelo terceiro estado. Então vejam só a grande desigualdade. Dois estados que somam em torno de 3% da população ser sustentado por 97%. Então, esses 97% era a mão de obra, era a força de trabalho, era quem pagava imposto, era quem fazia com que a França se tornasse, aí se pudesse participar de guerras, pudesse disputar territórios, enfim, pagar despesas que uma guerra geraria, né? E quarta questão. E falando também do terceiro estado, no terceiro estado também tem os burgueses.
burgueses, que é um nome bem interessante, que a gente já pega esse nome desde já, para entender, porque vai ser extremamente discutido vários conteúdos com esse nome, com esse termo, e a gente precisa entender e saber quem são esses burgueses. Quarta questão. Cite e explique as consequências da ascensão política da burguesia. Quem é a burguesia? Detentora do poder econômico. Então, a burguesia ela vai ter esse poder de ajudar o primeiro e segundo estado. Então, muito embora nesse cenário ela não tenha o poder de participação, inicialmente ela não tem o poder e o reconhecimento, porque reconhecimento era dado para aquelas pessoas que nasciam nos berços de ouro, nascia, a família tinha o brasão, a família era de a descendência, várias gerações eram reconhecidas, eram socialmente, né? Enfim, a burguesia não, a burguesia era essa classe que pertencia ao terceiro estado, mas que tinha um poder comercial e queria participar das decisões, queriam ter melhor condição, ser reconhecido socialmente, ter status. Então, essa ascensão política da burguesia acontece quando se vende os status e cargos para a burguesia, fazendo com que ela pudesse dessa forma ascender socialmente. Então essa era a forma, mas por sua vez com a venda se tornavam barões, comprando, usando dinheiro para garantir esse espaço nessa sociedade. E dessa forma acontecia também conflitos, né, entre a burguesia e o segundo estado, considerando que a burguesia eram aqueles que nasciam, a aristocracia, aqueles que eram de famílias reconhecidas, de status há várias gerações. Então tinha também esses conflitos. Complete, vamos seguir só aqui. Perdão. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Viagens marítimas, América, metalismo e centralização. Muito fácil uma questão dessa. São termos, conceitos, só para a gente fechar aí com chave de ouro, né? Tem uma das medidas tomadas por Dom João II de Portugal em seu governo foi o quê? A centralização do poder nas suas mãos. Então, Dom João I, lá em Portugal, antes de mais nada, antes de tomar decisões, antes de, por exemplo, para ele poder investir em outras questões, ele centralizou, organizou o poder nas mãos dele. Então, item B. As foram uma característica do absolutismo português e espanhol, com o objetivo de conquistar novos territórios. As viagens marítimas. Vamos só cortar aqui para a gente ver o que a gente escolheu e o que não escolheu, né? Então, no item B, são as viagens marítimas. As viagens marítimas financiadas, às vezes, pelas monarquias, financiadas por burgueses. Então, tinham o objetivo de encontrar novos territórios para ver o que tinham lá que pudesse ser explorado. Lembrando que nesse período estávamos sob forte pressão das ideias do mercantilismo, que é basicamente o que? Mais forte é a nação que mais tem riquezas acumuladas. Então, para tentar se sobrepor, para tentar se destacar entre as nações, seria importante que tivessem, que conquistassem isso, e eles buscavam isso além-mar, e investiram para que conseguissem ter esse resultado. Então, os principais países, na verdade, que iniciam essas buscas, de fato, a gente destaca Portugal e Espanha. Item C. Alguns dos locais colonizados pelo Estado espanhol foram a Ásia, a África e a América, né? A gente não pode esquecer da América porque nós somos brasileiros colonizados por Portugal em questão, e os nossos vizinhos, nossos irmãos colonizados pela Espanha. Então, Espanha aí
e Portugal muito mais próximo, bem mais próximo. A gente pode ver países vizinhos da gente falam espanhol e nós falamos português. Não é de graça, definitivamente não é de graça. Isso é ligado à nossa colonização. É o resultado das viagens marítimas feitas por Espanha e Portugal. Então, os locais colonizados. Vamos para o item D. O acúmulo de metais preciosos conquistados nas colônias espanholas é chamado de metalismo. O que é o metalismo? Metalismo é basicamente a ideia de quanto mais metal precioso você tem, mais poderosa é a nação. Então, dentro do metalismo, a gente tem a balança comercial favorável, a gente tem o protecionismo, o pacto colonial, como a gente observa no item C. Enfim, são estratégias utilizadas para conseguir aumentar o poder econômico, que era a grande ideia, conseguir aumentar o poder econômico. É isso a base das ideias e estratégias políticas utilizadas pela monarquia. Segunda questão vai falar sobre a Carta Magna, Magna Carta. O que é essa Magna Carta que a gente vai observar, a gente leu, a gente entendeu, a gente estudou isso lá na Inglaterra. Então a gente lembra que lá na Inglaterra, desde o século XI, a monarquia feudal, ela tinha um poder centralizado e ela centraliza esse poder e tenta tomar decisões ilimitadas. Então, o que acontece? Os barões, eles organizam essa carta para que essa carta possa representar uma limitação ao poder exercido pelo rei. Então, essa carta ela representa limites ao poder exercido pelo rei, de forma geral. Vamos para a terceira questão. Com a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos, o rei inglês teve seu poder abalado e a nobreza feudal enfraquecida. Correto. Questão correta. Quem nessa Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra tem o seu poder colocado em questão, né, com a vitória francesa. Tem B. Com a ascensão de Henrique VII ao poder, a nobreza pode estabelecer trocas particulares cujo poder é distribuído entre seus membros. Esse é um item que a gente pode considerar incorreto, porque quando a nobreza estabelece tropas particulares cuja era distribuído. No governo de Henrique VII há uma centralização de poder e a nobreza, inclusive, ela sofre com essa centralização de poder exercida por Henrique VII. Já marquei, né? Antes de explicar, perdão, gente. Item C. Uma das características do reinado de Henrique VIII foi a união dos poderes entre os Estados Unidos, entre o Estado e a Igreja Católica. Vamos lembrar do Henrique VIII. Quem é o Henrique VIII? Henrique VIII é o rei que entra para a história como aquele que se casou com a Catarina de Aragão, pediu para ser anulado seu casamento, porque a sua esposa, Catarina de Aragão, com a idade já um pouco madura, ele tinha medo dela não engravidar de um menino. Ela conseguiu engravidar de uma menina, mas ela não conseguiu engravidar de um menino. E ele queria um herdeiro para o seu trono. E como ela não engravidava, não dava filhos homens, que eram os homens que seguiam a linha de sucessão do trono, então ele pede ao Papa que anule seu casamento. Então seu casamento não é anulado, então ele decide fazer o que? Romper com a Igreja Católica. Um ato também político, porque a partir desse ato também, ele centraliza nas mãos deles o poder religioso. Então ele fica com as questões e funda a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então a centralização política e religiosa nas suas mãos. Então, quando o item C diz que uma característica do reinado de Henrique VIII foi a união dos poderes entre o Estado e a Igreja. Não é a união, não, é a ruptura. A palavra correta seria ruptura. Item C. D. A Guerra das Duas Rosas se iniciou com um conflito entre as famílias Lancaster e York. Sim, essa guerra ela é caracterizada pela disputa entre essas duas famílias. Meus queridos, então os itens incorretos são itens B
e C. E a correção foi feita aí durante a explicação. Espero que tenha dado para entender legal. A gente vem para cá agora só para finalizar, para fazer o desfecho geral e dar bye-bye para esse conteúdo. E começar o próximo, que eu acredito que seja sobre sobre astecas, maias e incas. Primeira, trouxe profundas mudanças na vida cotidiana e na política. Por exemplo, as pessoas passaram a ter liberdade de praticar a própria religião. Então, nós estamos falando basicamente do Tratado de Estáfia, um tratado que vai falar disso, que vai proporcionar a prática de liberdade religiosa. E a próxima, foi um documento que restringe o poder do rei e deu origem ao parlamento inglês. Qual foi o documento que restringiu o poder do rei? Que eu acabei de falar na questão passada, é a Carta Magna. É isso aí. A política econômica que se desenvolveu na época moderna. Na era moderna, era com base na balança comercial favorável e no controle do mercado pelo Estado. Então, nós estamos falando aí de mercantilismo. Eu não sei se já era para ter marcado. Acho que o primeiro foi o tratado, segundo, Carta Magna, e terceiro, mercantilismo. Beleza. Então, outra questão aí que eu não expliquei, mas vou explicar agora. Na verdade, sim, né? Resumindo, no sentido de resumo, de revisão. O mercantilismo, ele também tem essa característica de controle, de intervenção. Então, o mercantilismo, estratégia ligada ao poder absoluto, e também com a ideia de intervenção, intervencionista, a ideia de controle. O Estado, o governo, o rei controla a economia, intervém na economia. Então, nós estamos falando do mercantilismo. Próximo. O absolutismo em Portugal favoreceu a expansão marítima, possibilitando a ampliação de seus territórios. Isso mesmo. Então, a chegada de novos territórios, a chegada à Ásia, à África e à América foram graças aos investimentos que foram feitos na expansão marítima. Dado a unificação, dado o poder centralizado nas mãos do rei e os investimentos, Portugal ele desenvolve a expansão marítima e também as suas condições favoráveis, considerando que Portugal tem a sua condição, a localização geográfica e o conhecimento que essa localização geográfica permite, facilita. Então, junto com todos os outros pontos já mencionados, faz com que ele desenvolva a expansão marítima, chegue aos territórios de América, África e Ásia. Aí, por fim, a sociedade francesa do antigo regime era dividida em 3 estados. Quais estados são esses? Primeiro estado, a igreja, é o alto clero, baixo clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, a mão trabalha que trabalha, os camponeses. E também tem essa classe, o conceito e o termo que nós vamos colocar e deixar bem claro na nossa cabecinha, vamos guardar de um modo especial, que é a palavra burguesia. A gente vai trabalhar também nas próximas aulas, é necessário que não se esqueçam. Finalizando, é um modo de governo em que o rei assume os poderes totais sobre a nação. Isso aí não tenho certeza que não há nenhuma dúvida, não é para ter nenhuma dúvida nesse momento que nós chegamos. Então, a forma de poder em que a pessoa centraliza tudo nas suas mãos, em que se tem poder, que não há uma divisão, que não há uma escolha para que se chegue ao poder. Nós estamos falando do rei, da monarquia, que exerce esse poder, que é o que? Ao absolutismo. Então, meus queridos, nós encerramos por aqui, fizemos a revisão geral do conteúdo, espero que não tenham conseguido resolver de uma forma fácil
que também tenham tirado qualquer dúvida. O importante é isso, porque além essa correção é importante para a gente rever o conteúdo, fixar alguns conceitos necessários, enfim. Fiquem bem, estejam bem e até a próxima aula.